Eu tenho certeza que nesses últimos dias você acabou vendo o caso do Jim Carrey. O rosto dele mudou totalmente. Algumas pessoas gostaram e outras não. Então, nesse vídeo, a gente vai comentar um pouquinho sobre o que aconteceu com o rosto dele. Que tipo de procedimento será que ele fez? Eu sou a doutora Luana Neng, mentora de profissionais estetas, e hoje a gente vai fazer a análise do rosto do Jim Carrey. Vamos lá, pessoal. Vou compartilhar a tela com vocês para que vocês possam ver o antes e o depois do Jim Carrey, né, que repercutiu muito nesses últimos dias aí na internet, com a harmonização facial que ele acabou fazendo, né. Claro, gente, que eu não tenho certeza do que foi feito, acredito eu que ele não tenha comentado sobre isso nas redes sociais, né, do que foi feito. Pode ter sido algum procedimento cirúrgico, mas também pode ter sido somente os injetáveis. Mas, analisando aqui o rosto dele, a gente pode entender que ele é um homem de 64 anos, tá? Então ele já está num processo de envelhecimento avançado. Se ele é uma pessoa que nunca fez nenhum procedimento estético, né? Aqui dá pra ver o antes dele, que ele tem bastante ruguinha, né? Tanto aqui na parte dos pés de galinha, bastante flacidez abaixo dos olhos. Aqui na região de testa, ele já tem rugas estáticas, que são rugas marcadas, que já quebrou o colágeno na pele, então são ruguinhas que dificilmente vão sair 100% mesmo com tratamento estético, tá? A gente percebe um nível de flacidez muito grande aqui na parte da bochecha, mas é claro, gente, isso é super natural porque é uma pessoa de mais de 60 anos, né? A gente para a produção de colágeno 100% com 30 anos de idade. Então é claro que se você não faz manutenção na sua pele, o rosto vai ficar flácido, vai ceder, isso é natural que aconteça, tá bom? Agora, quando a gente analisa o rosto dele agora, em 2026, algumas mudanças são perceptíveis, né? O que aconteceu com o rosto dele para ele estar tão diferente, né? Então, analisando aqui pelo antes e agora, né, o depois dele, a gente percebe que, olha que interessante, percebe que antes ele tem uma pálpebra mais pesadinha, né, mais flácida, que está cobrindo até o olho dele, e agora já não está cobrindo mais, dá para ver até a pálpebra aqui, ó, móvel dele, um pouquinho. Então, provavelmente ele fez algum procedimento para dar uma arqueadinha também na sobrancelha, ou estímulos de colágeno para melhorar essa questão da flacidez, tá bom? Acredito eu que ele não tenha feito uma blefaroplastia, tá? Mas se ele fez, ficou muito bem feito, né? Porque não dá para verificar nenhuma marquinha de cirurgia, né? A questão aqui da flacidez da região de olheira também praticamente melhorou uns 80%, né? Porque ele tinha bastante flacidez aqui e agora olha como já tá bem melhor. Ainda tem sim um sinalzinho de flacidez, mas tá bem melhor. Eu acredito que ele deva ter feito também estimuladores de colágeno nessa região, tá? Mas na questão aqui da pálpebra superior, que deu uma levantadinha, pode ser a aplicação de toxina botulínica, porque o Botox ele faz isso, né? A gente faz alguns pontinhos e dá uma arqueada, levanta um pouquinho a sobrancelha e acaba abrindo um pouquinho mais o olhar. Então dá para fazer isso com a técnica de aplicação de toxina botulínica também, tá? Mas pode também ter sido associado a algum tratamento de estímulo de colágeno. Igual eu falei, pode demorar um pouquinho mais o resultado de aparecer, tá? Mas se for uma coisa mais rápida, a toxina botulínica já faria esse processo. Se ele realmente fez toxina botulínica, perceba que as ruguinhas estáticas dele, aqui da região de testa, não sumiram. É aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente já tem uma ruga estática, né, aquela marca que já realmente vincou a pele, é muito difícil voltar a 100%, tá bom? Então, mesmo no caso dele, se fosse aplicada uma toxina botulínica, a toxina só vai relaxar a musculatura e impedir com que essa ruga se aprofunde ainda mais. Mas dependendo do nível da ruga estática que a pessoa tem, ela não sai mais. Para tentar melhorar, tem que associar a toxina botulínica com algum estimulador de colágeno. Pode ser um fio de PDO, por exemplo, tá? Mas é aquilo, mesmo com toxina, essa ruguinha ela não iria sair. Se ele estiver com toxina também, não deu para melhorar muito a questão dos pezinhos de galinha. Ou porque às vezes a toxina também já está saindo, se é uma musculatura muito forte que ele tem aqui, provavelmente sai bem mais rápido do que as outras regiões, tá?
ou porque, mesmo relaxando aqui a área do orbicular dos olhos, né, a musculatura, pode ter muita flacidez ainda nesse cantinho. Já aconteceu da gente estar aplicando toxina botulínica em algum paciente aqui no pezinho de galinha e em 15 dias a musculatura está toda travada. Só que ainda vinca por conta do excesso de pele. Então pode ser o caso dele também, tá? Além da toxina botulínica, eu sempre recomendo para os meus pacientes também aplicar um fiozinho de PDO, algum estimulador de colágeno, para melhorar também a questão da pele. Porque de nada adianta você estar fazendo aplicação de toxina botulínica, relaxou o músculo, mas a pele está flácida. Então a gente não vai conseguir obter um bom resultado. Agora sim, a gente vai focar de fato na parte do terço médio para baixo do Jim Carrey, porque foi a região que mais teve modificação, onde as pessoas mais notaram diferença, tá? E claro, gente, lembrando, ele é uma pessoa que ele tem um rosto mais magrinho, né? A pele está flácida. Então, se ele quis um resultado rápido, o preenchimento ele dá esse resultado mais rápido. Tanto é que hoje muitos profissionais trabalham com a harmonização facial fazendo 10 ml de preenchimento, 20 ml de preenchimento. Isso é muito comum na harmonização. Eu não sou muito a favor disso, até porque de nada adianta a gente ficar enchendo o paciente de preenchimento e não tá cuidando da pele, né, que é o mais importante, ter o estímulo de colágeno. Eu sou a favor de cuidar, de tratar da pele do paciente e finalizar com preenchimento se for necessário, né, para também já dar um resultado mais rápido para o paciente. Mas tem alguns pacientes que eles não têm paciência para esperar o resultado do bioestimulador agir e já quer o preenchimento, né, e talvez possa ser o caso do Jim Carrey aqui, tá bom? Mas o que a gente nota? Que houve sim um preenchimento da região de malar, né? Malar medial. Também acredito que tenha tido um pouquinho aqui na região zigomática, tá? E a questão aqui da bochecha mesmo, né? Houve sim um preenchimento. O que é bem arriscado estar preenchendo essa parte, porque essa parte ela causa um volume, um peso, e quando a pessoa sorri, pode ser que evidencie ainda mais, que é o caso dele. Eu acho que o que as pessoas estão estranhando é isso, esse volume central na face, né? Normalmente, quando a gente faz preenchimento facial, é muito importante a gente devolver volume para onde está perdendo volume, que é a parte aqui da lateral, né? Normalmente, quando a gente é mais jovem, a gente tem a maçãzinha do rosto mais evidenciada, nós temos a mandíbula, né? O ângulo mandibular mais definido, e conforme o processo de envelhecimento vai acontecendo, a gente perde essas estruturas, né? A estrutura óssea vai se desgastando, a gordurinha que antes era maior aqui, ela vai diminuindo e vai vindo para frente, né? Ela vai cedendo. Então a gente vai perdendo esse volume que é importante aqui atrás. E quando a gente perde esse volume, tudo vem para frente, né? Aí fica um volume aqui na frente e fica com um ar de envelhecimento. Então, para ficar uma harmonização mais natural, a gente devolve esse volume aqui atrás, tá? Então é interessante preencher mais essa região do zigomático, do ângulo mandibular e menos produto aqui na parte central da face, porque senão realmente vai ficar esquisito. E nesse caso eu acredito que além de ter preenchido essa parte, né, central da face, houve também o preenchimento de mandíbula, porque ele tá um pouquinho mais quadrado, assim, né? Ele já tinha um rosto mais quadradinho, mas houve um volume um pouco maior. Nessa outra foto, dá para vocês identificarem melhor do que eu tô querendo dizer. O rosto dele, se a gente preenche muito e tem muita flacidez, o que acontece? Dependendo da mímica facial que você está fazendo ali, pode evidenciar esse excesso de produto que foi colocado, entende? Então, por exemplo, aqui no antes dele, dá para ver que ele tem realmente uma profundidade, né? Por ser uma pessoa com rosto mais magrinho, tem um nível de flacidez mais acentuado, e acredito que a pessoa que tratou ele quis tirar, né, esse vínculo aqui central, só que dependendo ali da expressão facial que ele faz, olha como evidencia, né? Fica parecendo que tem muito produto, né? Produto acumulado aqui na frente e não fica natural. Então, acredito que o que as pessoas estranharam foi esse excesso de produto, né? Que ficou artificial. Mas olhando num contexto geral, a pele dele está boa. A toxina botulínica alivia bastante aquelas ruguinhas, né? Que ele já apresentava, até porque ele sempre foi um artista que fazia muita expressão facial, então as ruguinhas é consequência,
né? Mas a pele dele tá boa, dá pra ver que as rugas estão bem amenizadas. O problema realmente foi o exagero, talvez, do preenchimento de ácido hialurônico, tá? Lembrando que isso aqui é uma sugestão, é o que eu acho que realmente foi feito, tá? Porque tá pesando a parte ali central do rosto, tá? Então o excesso de preenchimento em quem tem uma pele flácida não é legal. O ideal é sempre a gente potencializar nos bioestimuladores de colágeno e finalizar com preenchimento, tá? Principalmente se a tua paciente ou o seu paciente, eles têm uma flacidez mais acentuada, tá? No caso de Jim Carrey, mais de 60 anos, então são mais de 30 anos sem a produção de colágeno, e se for uma pessoa que nunca fez procedimento estético, tem que tomar cuidado para realmente não sobrecarregar tudo de uma vez, né? O que ele não fez em 30 anos, querer fazer num dia só, por exemplo. Então tem que tomar cuidado, tem que montar todo um cronograma, né, um planejamento para fazer tudo aos pouquinhos para ficar bonito e natural. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva nesse canal, porque eu sempre faço vários vídeos, né, aqui falando sobre harmonização facial, sobre biomedicina estética, sobre procedimentos estéticos no geral, e comenta aqui o que você achou da harmonização do Jim Carrey. Um beijo, fiquem com Deus e até mais!